Nossa, ela foi criticada mais que o Orgasmo. Olá, Sinners! Meu nome é Alison e a biblioteca está aberta. Hoje nós vamos falar sobre um livro da Virginia Woolf que chama A Room of One's Own, Um Teto Todo Seu, onde, entre alguns outros argumentos que ela vai construir, ela elabora a ideia de literatura andrógina, que foi muito criticada pela crítica feminista. Mas vamos lá, volta. O A Room of One's Own é uma grande teoria da Virginia Woolf, que escreveu ali na primeira metade do século XX, sobre como as mulheres, ou qualquer pessoa que vai escrever, precisa de um teto todo seu, ou uma sala toda sua, que é o significado real do inglês, né? E um salário. E por esse motivo, falta às mulheres uma história dentro da literatura. Ela fala que se você olha para trás na história da literatura feminina, você tem os grandes picos de Jane Austen, The Bronte Sisters, mas tem um vale todo coberto por neblina, porque as mulheres estavam cuidando das crianças sem tempo para escrever e ainda não tinham um salário, então elas eram submissas às vontades dos maridos, que muitas vezes não queriam que elas escrevessem. E ela vai falar que, além disso, o fato de as mulheres estarem submissas à vida cotidiana da casa prescreve que elas não tinham o convívio social que os maridos tinham e que elas também não conseguiam viajar tanto quanto os maridos. Então, os homens tinham uma experiência de mundo que permitia a eles uma bagagem muito maior para se tornarem escritores. Enquanto isso era impossível para as mulheres que precisavam escrever sobre a sua realidade, que era uma realidade trancada dentro de casa cuidando da família. E aí ela volta lá no Shakespeare e ela vai falar, imagina que o Shakespeare tivesse uma irmã, a Judith Shakespeare, que seria tão talentosa quanto ele, nascida com o mesmo potencial de se tornar uma autora quanto Shakespeare. O que aconteceria com ela? Bom, ela poderia tentar entrar no teatro para trabalhar, mas ela seria barrada. E ela poderia até tentar escrever, mas ela seria obrigada a casar com um homem que ela não desejaria, por conta dos pais e do dote. E ela poderia até tentar escrever, mas muito provavelmente o marido não a deixaria. E se ela conseguisse escrever, ninguém ia publicar um livro escrito por uma mulher. Então ela teria que ou dar o seu livro para outra pessoa, assinar como se fosse dela, ou usar um nome masculino, como algumas autoras o fizeram. E no fim ela ia acabar não conseguindo se tornar escritora, embora tivesse tanto talento quanto o irmão, e iria se... Então é uma visão um tanto quanto nihilista, sim, mas também é uma maneira de se tentar entender por que a gente não tem essa história, por que a gente não, por que o cânone literário é tão masculino, porque não havia espaço para que as mulheres escrevessem. Nunca foi porque os homens são melhores que as mulheres e por isso os seus livros são melhores. Isso nunca aconteceu. É porque as mulheres não tinham esse espaço para escrever. E aí, no seu último capítulo, ela vai trazer à tona a ideia de literatura andrógena. O que é isso? Ela vai falar que para que uma pessoa possa escrever bem, ela tem que escrever de um lugar distanciado do seu próprio sexo. Então ela tem uma briga com algumas mulheres que escrevem a partir de um lugar de fúria contra essa existência machista, que ela vai falar que elas não conseguem atingir um nível maior de literalidade por estarem subjugadas à sua existência no seu próprio sexo. Mas ela não reduz as mulheres a esse paradigma. Ela vai falar que isso também acontece com os homens. Que quando o movimento feminista ganha força e a igualdade começa a atingir os homens, eles começam a se preocupar com seu lugar de vantagem, né? Porque ninguém quer sair do lugarzinho de vantagem. Então, muitos escritos por homens se tornam altamente machistas em resposta ao avanço feminino. E isso é tão sexualmente localizável quanto a mulher que briga com o próprio sistema. E nenhum dos dois está no lugar perfeito para se escrever, que seria essa mente andrógena que ela fala que Shakespeare teria. E essa teoria da Virginia Woolf foi muito atacada. E em algumas críticas a gente vê que parece que entenderam essa afirmação como se fosse algo essencialista, sendo que como se existisse uma pessoa andrógena, né? Se a gente pensar
mito do andrógeno, de onde vem o andrógeno? O andrógeno vem lá do Banquete de Platão, onde ele fala que existiam esses dois seres perfeitos, e aí Zeus os parte no meio com um raio, e as metades passam a eternidade se procurando para se complementar. Então a gente tinha um ser andrógeno. Não é isso que a Virginia Woolf está falando. Ela não está construindo uma ontologia andrógena. Ela está prescrevendo uma maneira de existir no mundo. Ela está falando de existencialismo. O que é existencialismo dentro da crítica feminista? O existencialismo é essa ideia de que o homem e a mulher não nascem assim, mas são criados pelo sistema. Né? A gente vai lá na Simone de Beauvoir, quando ela fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. E o argumento da Virginia Woolf é exatamente que essa existência enquanto mulher suprime uma potencialidade artística andrógena. Assim como a existência enquanto homem prescreve um tipo de opressão a essa existência andrógena. O sistema patriarcal ele não oprime e prescreve regimentos e comportamentos apenas para mulheres, mas também para homens. A gente vai analisar isso daqui a alguns vídeos. E a Virginia Woolf defende que é a superação dessa existência e a possibilidade de existência em dois gêneros que fará com que a mente consiga se tornar andrógena e escrever de um lugar distanciado da sexualidade. E ela vai desenvolver isso num romance que a gente vai analisar no próximo vídeo, que chama Orlando. Mas antes disso, vamos falar de algumas críticas que ela teve. A Elaine Schwalter, que foi uma das grandes críticas feministas, que escreveu sobre a ginocrítica, né, que seria uma análise da literatura feminina de um ponto de vista feminino, deslocado de todo o sistema masculino, e que seria dividido em literatura feminina, onde as mulheres escreviam a partir de o que os homens esperavam que elas escrevessem, literatura feminista, que é uma literatura em oposição ao sistema masculino, mas da mesma forma regido por ele, até uma literatura fêmea, que seria quando as mulheres começam a escrever a partir do seu próprio ponto de vista e sem conexão com o translado masculino. E a Virginia Woolf haveria tentado fazer um voo para a androginia, teria falhado, porque ela constrói toda essa ideia de andrógeno apenas como uma maneira de lidar com a sua própria feminilidade e com o fato de que ela não se identificava com o que era previsto para ela na sociedade, e assim ela tentou fugir disso. Então a literatura andrógena foi só um escapismo. Aí a gente tem uma outra crítica, que é a Tori Moy, que escreve Sexual Textual Politics, que vai entrar em diálogo com a Elaine Schwalter e vai falar, não foi isso que a Virginia Woolf falou, né? Não é bem por aí, não. E aí ela vai falar que a Schwalter projetou muito da própria análise dela, da obra da Virginia Woolf, dentro de A Room of One's Own. E que não era uma forma de se defender algo próprio da vida da Woolf, não seria uma forma de escape ao que a sociedade prescreve. Na verdade, ela está em diálogo direto com essas prescrições sociais para falar, olha só, isso daqui não é bom, sim, isso me afeta pessoalmente, que é o que a Elaine Schwalter falou, mas isso não é bom porque faz com que nós não consigamos escrever de um lugar distanciado da sexualidade. Isso vai reverberar nos nossos livros, tanto nós mulheres quanto vocês homens. Então, não é só um escapismo como foi previsto pelo Schwalter. Existem várias críticas sobre a obra da Virginia Woolf, eu só apresentei duas aqui. Eu mesma faço uma análise disso e discordo um pouco das duas, né, na minha dissertação de mestrado. Mas eu só quis hoje apresentar para vocês essa obra da Virginia Woolf, que é muito paradigmática dentro da crítica literária feminista, e a ideia de literatura andrógena, que foi um tópico altamente discutido no século passado e que ainda é discutido hoje em dia dentro da crítica literária. Então, vejo vocês no próximo vídeo pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Beijinho da tia.